7/7. Opa, mais uma semana começando. Essa semana promete, queridos. 7/7, o primeiro dia. 7 é o número da perfeição. E 7/7, então que o Senhor te abençoe. Te dê uma semana alegre, abençoada e próspera. Em nome do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o nome desse Deus. E é Ele que nós vamos orar agora. Você que estava nos acompanhando pela nossa Rádio Conexão Viva, acompanhou o pastor Marcos Lacerda às 5h55 da manhã, agora está ao vivo conosco aqui também, pelas nossas redes sociais, Facebook e canal Conectados ao Sagrado no YouTube. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai, e em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, coloque em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Ó Deus, que seja repreendido neste dia do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de rancor, de mágoa, de cobiça, inveja, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. E a Ti, ó Deus, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. E nesta manhã, neste dia 7/7, eu quero trazer para você a mensagem que está ali no livro de Mateus, no capítulo 11, versículos 2 e 3, que diz assim: Ora, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Então quero falar hoje sobre o ministério e a mensagem de João Batista. O texto que nós vamos trabalhar em cima é Mateus capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 19. E aqui apresenta um momento crucial no ministério de João Batista e também a reação das pessoas à sua mensagem e ao ministério de Jesus. E esse texto inicia com João na prisão, enviando seus discípulos para questionar Jesus sobre sua identidade messiânica. Jesus responde a eles com evidências de sua missão messiânica. E em seguida, Jesus reflete sobre a geração de seu tempo e destaca a importância do ministério de João Batista como precursor no reino dos céus. Precursor, aquele que preparou o lugar para a chegada do Messias. Ok? Então, diante disso, eu quero trazer alguns pontos aqui para nós refletirmos. Primeiro ponto, o questionamento de João e a resposta de Jesus, que vai do capítulo 11 de Mateus, do versículo 2 até o versículo 6. A dúvida de João é comum, era normal e absoluta, claro. Então, João, na prisão, ele envia seus discípulos a questionar se Jesus é o Messias esperado. Porque os profetas já tinham falado que ele iria vir, o Messias, o ungido, para restaurar a nação de Israel e restaurar a humanidade. Os profetas já tinham falado, já tinham predito isso aí. Então, quando os discípulos de João chegam para perguntar, aí vem as evidências apresentadas por Jesus. Mateus 11, versículo 4 e 6. Então Jesus responde mostrando as obras miraculosas que comprovam sua identidade messiânica, incluindo a cura dos cegos, a cura de coxos, a cura de surdos e a pregação do evangelho aos pobres, a mensagem de Deus, do reino de Deus aos pobres. O que significa? Outro dia alguém perguntou, o que significa a mensagem do reino aos pobres? Significa que a riqueza do homem e da mulher de Deus não é nesse mundo.
é na vida eterna, é no reino de Deus. Porque o homem e a mulher de Deus, os filhos de Deus, têm uma herança diretamente vinda de Deus, do trono de Deus. Ele vai dizer: vinde vós que sois benditos do meu Pai, e possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós somos herdeiros do reino. Então, ele veio pregar o evangelho aos pobres. Olha, a riqueza de vocês não é nesse mundo, mas naquele onde a traça não come, onde os ladrões não roubam. Lá está a riqueza de vocês. E a importância da fé, né? Mateus 11:6, Jesus destaca a importância da fé em aceitação da sua identidade messiânica. Né? Quem crer no Filho de Deus, quem crer no Filho do homem. E o interessante é que Jesus, ele também exalta João Batista. Jesus elogia João como mais do que um profeta e reconhece o seu papel como um precursor do Messias, aquele que veio antes preparar o lugar, né? Então, diante disso aí, nós vamos para o segundo ponto: a geração de Jesus. Mateus 11:16-19, que eu quero ler esse texto, eu quero ler. Mateus 11:16-19, que diz assim: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Dizem: tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, a geração de Jesus. Nós temos a geração inconstante. Jesus compara a geração de seu tempo a crianças petulantes que não respondem nem alegremente a João, nem a ele, o próprio Messias. Não sabe o que quer. Parece a geração nos nossos dias. Não sabem o que quer, reclamam de tudo e ainda acham que os outros são responsáveis pelo fracasso deles. E acham também que aqueles que possuem mais têm que ajudar. Então, Jesus falou: João Batista veio desse jeito, vocês não aceitaram. Eu vim assim, vocês também não aceitaram. O que é que vocês querem? Né? Então, a crítica aos mensageiros de Deus ali, Mateus, que nós lemos, 11, 18 e 19, Jesus denuncia a hipocrisia da geração quando compara as pessoas que rejeitam tanto João quanto a ele mesmo. Tem pessoas que reclamam de tudo, reclamam da igreja, reclamam da mensagem do pastor, reclamam do ministério de louvor, reclama disso, reclama daquilo, reclamam porque as bênçãos não chegam, reclamam porque não tem uma vida abençoada, próspera, porque reclama de tudo. E o terceiro ponto é a relevância de João para nossas vidas. A relevância de João Batista. Em Lucas 3, do 3 ao 6, diz assim o texto: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados.
segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. A importância de João para as nossas vidas. Então aqui nós temos João como exemplo de coragem, em Mateus 3:4. João desafiou a autoridade religiosa e pregou a mensagem de arrependimento, nos mostrando a importância da coragem de um homem de fé. Demonstrando a coragem da importância da nossa fé. Chamando ao arrependimento. A mensagem de João nos lembra a necessidade contínua do arrependimento em nossas vidas. Ou seja, a necessidade de continuar nos arrependendo em nossas vidas. A necessidade do arrependimento, sabe? Então, aí nós temos João preparando o caminho para Jesus. João preparou o caminho para a vinda de Jesus, e nós também somos chamados a preparar nossos corações para receber a Cristo, para receber Jesus. E o bom é todos os dias, ao acordarmos, dizermos: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Todos os dias dizemos: seja bem-vindo, Jesus Cristo, em meu coração, em minha vida. Porque aqui nós vivenciamos a humildade de João, em Mateus 3:11. João reconheceu a sua humildade diante de Jesus, nos ensinando sobre a humildade em nossa jornada de fé. Então, tem muitas pessoas que durante a sua jornada eles demonstram mais arrogância do que humildade. Tem pessoas que até na hora de dar um testemunho exalta mais a si mesmo, a sua fé, do que o Deus que realizou o milagre. Então dá um testemunho de si e não do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso que muitos milagres não ocorrem na vida de algumas pessoas, porque quando forem dar testemunho falam mais de si do que de Deus. Exaltam mais a sua fé do que a misericórdia do Deus que realizou. E o quarto ponto é a mensagem de João para nossos dias. A mensagem de João para os nossos dias. Sabe? Aqui tem um texto em Mateus 3:8 que diz assim: produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa é a mensagem de João para os nossos dias. Frutos dignos de arrependimento. João nos desafia a produzir frutos que demonstrem nosso verdadeiro arrependimento, preparando o caminho para o Cristo em nossos corações. Esses frutos de arrependimento preparam o caminho para Cristo em nossos corações. Assim como João preparou o caminho físico para Jesus, devemos preparar nossos corações para a chegada. O texto diz: eis que bato à porta. Se alguém abrir, entrarei e com ele cearei. Jesus bate à porta dos corações diariamente, a todo instante, das pessoas. Aqueles que abrirem, o Senhor entrará e ficará ali, fará morada. Quando Satanás bater também na porta, não vai ter lugar, porque Cristo já ocupou. A Bíblia diz que o Senhor nos guardará no dia da tentação, guardará dentro. Porque Tiago diz que aquilo que nos tenta é aquilo que está dentro de nós.
Satanás vai usar o campo de batalha dele para nos tentar, que é a nossa fraqueza, sabe? Então a nossa fraqueza é o campo de batalha de Satanás. Mas Jesus, ele veio para mudar esse campo de batalha. Assim como Satanás tentou Jesus ali no capítulo 4 de Mateus, ele foi nas fraquezas, porque era o campo que ele conhecia. Só que Jesus venceu a Satanás e a tentação. Por quê? Usou o poder da palavra. Então, quando a gente faz isso tudo, nós proclamamos Cristo ao mundo. Ou seja, assim como João proclamou a vinda do Messias, somos chamados a compartilhar o Evangelho ao mundo. A mensagem do reino dos céus. A mensagem central de João era sobre o reino dos céus. Um chamado para todos nós a priorizarmos o reino de Deus em nossas vidas. Priorizarmos Deus. Quando nós priorizamos Deus, estamos priorizando família, os parentes, amigos, local de trabalho. Estamos priorizando tudo, porque tudo vem depois de Deus. Principalmente a família. Priorizamos Deus, priorizamos a família, porque quando nós priorizamos Deus, começa pela nossa casa, pelo nosso lar. Então eu quero concluir nessa manhã, queridos, dizendo para vocês que o ministério e a mensagem de João Batista continua a ecoar em nossos corações e vidas até hoje. Porque João nos ensina sobre coragem, humildade e arrependimento. E a importância também de preparar o caminho para Jesus na vida das pessoas. João, quando proclama o arrependimento na vida das pessoas, João está preparando o caminho para a chegada de Jesus. E assim como ele preparou o caminho físico para a chegada de Jesus, o Cristo Messias, somos chamados a preparar nossos corações para receber Jesus em nossas vidas. A geração que Jesus trata aqui, muitas vezes inconstante e hipócrita, serve como um lembrete para examinarmos nossos próprios corações e atitudes em relação à mensagem do Cristo, do Salvador. Então devemos ser como João, proclamando o evangelho do reino dos céus, buscando frutos dignos de arrependimento e priorizando o reino de Deus em nossas vidas. Amém? A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. Confia nele. Se creres, diz a palavra de Deus, verás a glória de Deus. A palavra de Deus também diz lá em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Queridos, Deus abençoe, graça e paz. Tenha uma semana alegre, abençoada e próspera. Lembre-se, essa semana começa 7/7. Deus abençoe, graça e paz. E para você que